O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com Fábrica D e tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem pro Fábrica D. Oi, gente! Eu sou a professora Ludmila Gonçalves e nossa aula de hoje é sobre climas do mundo e climogramas. Eu vou contar uma coisa pra vocês, hein? O que a SpaceX mais ama nesse mundo, além de climas do mundo e do Brasil, é de climograma. Então já vamos começar falando desse gráfico aí que tem uma galera que não gosta, não curte muito ele não, mas agora vai tirar esse ranço e vai começar a gostar. Por quê? Para passar na SpaceX, para fazer 12/12 na SpaceX, tem que saber ler climograma. Mas olha só, se você não assistiu a aula sobre elementos e fatores climáticos, se você não assistiu a aula sobre zonas climáticas, nem adianta, tá? Ah, não, mestre, volta, vai assistir, porque eu vou citar várias coisas aqui que foram ditas nas aulas anteriores, tá bom? Então, se você assistiu, tá comigo, vamos junto. Climogramas. Galera, o climograma nada mais é do que um gráfico que vai nos dar informações específicas. Que informações são essas? Bem, aqui a barrinha azul se refere à quantidade de chuva. Se a barrinha é menor, vocês estão me vendo? Agora vocês estão me vendo, né? Se a barrinha ela for menor, quer dizer que choveu menos. Se a barrinha ela for maior, quer dizer que choveu muito, tá bom? Bem, e essa linha amarela, o que isso significa? A temperatura. Quanto mais próximo dessa linha base, quer dizer que a temperatura ela é mais baixa, então é mais frio. E quanto mais essa linha ela estiver alta, quer dizer então que a temperatura ela está mais alta. Tudo bem? Tranquilo sobre isso? Beleza. Então, quantas barrinhas vão ter aqui? 12, porque essas barrinhas dizem respeito aos meses, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o que a gente verifica aqui? Que em janeiro choveu legal e a temperatura também estava alta. Em fevereiro choveu menos do que janeiro e a temperatura começou a descer. E assim a gente vai avaliando ao longo do ano como que é as condições de temperatura e de precipitação. Precipitação é a mesma coisa que chuva, tá? E o que eu percebo aqui de cara? Que chove bastante em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, chove menos em junho e julho. Eu percebo que a temperatura também está alta em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, e a temperatura deu uma quedinha aí em junho, julho e agosto. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer em analisar um climograma é ver quando que está chovendo mais, quando que está chovendo menos. Primeira coisa. Depois, quando que a temperatura está mais alta, quando que a temperatura está mais baixa. Isso vai te dar muitas informações. Eu já coloquei aqui que está no sul. Esse climograma está se referindo a um lugar que está no hemisfério sul. Mestre, você é vidente? Talvez. Eu vou ensinar para vocês como que você vai identificar que um climograma está se referindo ou ao hemisfério norte ou ao sul. Olha aqui. Tá vendo que a temperatura está mais baixa em junho, julho e agosto? Tá vendo aqui? Em qual estação do ano, atenção, em qual estação do ano que as temperaturas elas são mais baixas? Você pensou aí, inverno. Perfeito. Então, o que a gente está vendo aqui? Que a temperatura mais baixa está em junho, julho e agosto. Então, o inverno é em junho, julho e agosto. E no hemisfério sul, junho, julho e agosto, é quando é inverno. É ou não é? Tá todo mundo aqui no Brasil, né? Me assistindo. Então, aqui no Brasil, junho, julho e agosto é inverno. Tudo bem? É até legal a gente ver quanto que aqui é diferente, né? De lá, do hemisfério norte. Porque, por exemplo, em novembro e dezembro, já é Natal na Líder. Né? O final de outubro já é Natal na Líder. Novembro tá bombando Natal, compra de Natal, né? Dezembro. Aí, como é que é o nosso enfeite de Natal aqui? Nosso enfeite de Natal é neve artificial, Papai Noel todo encasacado. Mas até você chegar no shopping e ver essa decoração de Natal,
tudo baseado no hemisfério norte, a gente chega suando no shopping. Um calor do caramba! Parece até uma brincadeira de mau gosto, porque a gente chega suando no shopping, aí o shopping tem ar-condicionado, a gente, glória a Deus, e vê lá aquele enfeite tudo de neve. Aquele enfeite de neve, com o Papai Noel todo encasacado, tá fazendo referência a qual cultura? Lá do hemisfério norte. Então, quando é novembro, dezembro, janeiro, é inverno no hemisfério norte. Enquanto que aqui no sul vai ser verão. Então, ao contrário. Em junho, julho, agosto será o nosso inverno. E lá no hemisfério norte será o verão. Então, rapidinho para pegar. Como é que eu vou saber se é hemisfério sul? Quando a linha da temperatura estiver mais baixa em junho, julho e agosto. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Tô sentindo aqui, entenderam, né? Beleza. Então vamos ver agora esse outro climograma que tá aqui embaixo. Ele tá bem diferente do primeiro, né? Então vamos notar. Primeira coisa que tem que ver, quantidade de chuva, onde é maior e aonde é menor. Bem, então eu tô vendo aqui que em comparação ao de cima, tem menos chuvas, né? Tô vendo aí que tem bem menos chuvas. E aqui eu tô vendo que a linha da temperatura está completamente diferente. Que ela tá mais alta aqui no meio e mais baixa nas extremidades. Então, o que eu tô vendo aqui? Que chove um pouquinho mais, né? Em janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, mas não tem uma diferença tão grande, né, de chuvas. E que a temperatura, ela fica um pouco mais alta em junho, julho e agosto. Enquanto que janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, a temperatura está mais baixa. Outra coisa que é interessante, além de ver de baixa e alta, o númerozinho, olha aqui, a coluna aqui está em milímetros. É dessa forma que é medida a precipitação, a chuva. E aqui está em graus Celsius, quer dizer que vai medir a temperatura. A linha que eu coloquei para vocês, que no máximo que a chuva chegou a 150 milímetros. Atenção ao que eu vou dizer. Quando um climograma está sendo falado ou indicado no gráfico que chove de 100 a 150 milímetros, isso é considerado médio a pouco, tá bom? É de médio a pouco, 100, 150. Tem lugar que chove 50, tadinho, né? Chove quase nada. Enquanto que na temperatura, olha a máxima média anual, 15 graus Celsius. Aqui, eu sou do Rio de Janeiro, então 15 graus Celsius, meu Deus do céu, um frio do caramba. A gente não sai de casa, a gente fica reclamando de frio. Mas aqui é uma média anual. E aí, então, a máxima aqui também não é muita, né? Não passa tanto assim de 15 graus Celsius. E a mínima também não passa de 5 graus Celsius. Então, primeira coisa, como é que eu vou saber se é hemisfério norte ou sul? É norte porque está escrito aqui, mas eu vou te explicar. Imediatamente vai olhar para a linha da temperatura. E eu vou ver que a linha da temperatura está mais alta bem no meio do ano. Logo, está indicando que o verão é em junho, julho e agosto. Quando que junho, julho e agosto é verão? No hemisfério norte. Tudo bem? Então, para você identificar a SpaceX ama isso, hein? Então, para você identificar o hemisfério, porque na SpaceX pode vir cobrando sobre isso, como já veio, você vai ver direto a linha da temperatura. Linha da temperatura mais baixa em junho, julho e agosto, hemisfério sul. Se tiver mais alta no mesmo mês, quer dizer que é hemisfério norte. Tranquilo sobre isso, gente? Beleza? Vou avançar, hein? E aí, chegamos nos climas do mundo propriamente dito. E agora vamos falar dos climas de baixa latitude. Como assim baixa latitude? Vamos relembrar, né, vamos relembrar a aula sobre fatores climáticos. Bem, os fatores climáticos, além de altitude, latitude, corrente marítima, tem vários. Aqui eu estou delimitando geograficamente a localização desses climas. Se eu estou me referindo que se são áreas de baixas latitudes, quer dizer, anota, quer dizer que são áreas próximas à linha do Equador, colada ali na linha do Equador, tá bom? E por que isso vai influenciar no clima? Porque as áreas próximas à linha do Equador indica que a incidência de luz solar, a quantidade de luz solar que chega ali é muito grande. É muito grande, por isso que a maioria desses climas, eles são
quentes, tá bom? Vamos lá pro equatorial. O clima equatorial no mundo, olha só, as chuvas são regulares, quer dizer que são chuvas constantes. Regulares, é regular o ano inteiro. E a média pluviométrica está entre aí 200 e 300 milímetros. Em alguns lugares pode até chegar a chover 400 milímetros. É muita chuva. É muita chuva mesmo. E uma das coisas que pode influenciar essa alta, né, de umidade pode ser a chegada de massas de ar úmidas, pode ser uma vegetação que vai influenciar diretamente, ou seja, apesar de eu estar falando de áreas de baixa latitude, eu não estou fazendo um recorte apenas da latitude. Existem outros fatores que podem influenciar aí também, tá bom? Bem, as temperaturas altíssimas. Temperaturas altas e a média anual vai ser entre 25 e 30 graus Celsius. Então, atenção que eu vou dizer agora, que você vai ler na prova e você vai lembrar de mim. Eu sei que vai. Aqui, qualquer afirmação lá que esteja falando que a temperatura média é acima de 25 graus Celsius, você pode ter certeza que está se referindo a um clima quente. Ah, mas para mim 25 graus Celsius é frio, não interessa. É uma média anual. Guarda no coração o que você sente sobre 25 graus Celsius. Na média anual da para-prova, quando disser que é acima de 25 graus Celsius, o clima é quente, tá bom? Não se esqueçam disso. Bem, e aonde então a gente vai encontrar no mundo o clima equatorial? Nós vamos encontrar na Amazônia, e quando eu digo Amazônia não me refiro só a Brasil, vai ter a aula de clima só do Brasil, depois vocês dão uma verificada. Então, toda a região amazônica aqui na América do Sul, na África Central, onde inclusive eu vou ter as florestas equatoriais para outra aula, e o sul da Ásia, onde também a vegetação vai estar influenciando diretamente aí nesse clima, além da latitude baixa, é claro. E aí, óbvio, vamos ter aqui o climograma exemplificando o clima equatorial. E aqui eu já coloquei que a cidade de Quito, né, que fica no Peru. O Peru fica na América do Sul, então tem tudo a ver com essa área amazônica. Galera, olha esse gráfico. Vai vir falando aqui sobre a quantidade de chuvas e também a linha da temperatura. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, quantidade de chuva. Pelo amor de Deus, tá chovendo pra caramba. Chovendo muito só porque a barra tá comprida? Não se engane. Para onde que você tem que olhar ao analisar um climograma? Os dados. Então, aqui tá dizendo, ó, que tá variando a máxima, tá chegando quase a 400 milímetros. Então, lá chove muito. E a temperatura? Olha aqui, a temperatura está acima de 25 graus Celsius. Se eu vejo um climograma que a chuva está constante, está alta e que a temperatura ela não oscila muito, ou seja, não tem uma grande amplitude térmica, o que é amplitude? Variação de temperatura. Então, se eu vejo aqui que não tem uma grande amplitude térmica, a temperatura ela é alta e também chove para caramba ao longo do ano, esse clima ele é equatorial. Professora, eu já vi equatorial e equatorial úmido, não é muito diferente. A diferença é que o equatorial úmido, a quantidade de chuva anual, ela vai ser muito maior, devido a uma uma razãozona, que é de fato a floresta amazônica. A floresta amazônica, olha só que adianto de conteúdo de vegetação, hein? A floresta amazônica é uma floresta muito densa, ela é perene, ela é biodiversa, ela é latifoliada, uma folha deste tamanho. E aí a flor, pensa numa folha de bananeira, mó folhão, né? Então, latifoliada. Quando vê uma bananeira já sabe, tá? A mestre falou, latifoliada, vai lembrar. E aí, então, toda essa floresta, ela tem um mecanismo que se chama evapotranspiração. Anota. Evapotranspiração. O que é isso? A planta, ela transpira e aquele suor dela, digamos assim, evapora. Evapotranspiração. E toda essa umidade que sai das plantas, das florestas, e vai para a atmosfera, condensa e torna-se nuvem, chove, e aí concentra essa umidade nesse local.
Tudo bem? E aí, então, devido a essa influência da floresta amazônica, a gente vai ter aí locais onde nós vamos denominar como equatorial úmido, onde a vegetação ela vai influenciar diretamente aí numa maior umidade, não humildade, tá? Umidade no local. Tudo bem? Então, beleza. Temos aí, então, equatorial. Então, eu vou encontrar em toda a faixa, próximo colado, a linha do Equador. Tranquilo? Beleza? Mais um clima aí nas áreas de baixas latitudes. Temos o tropical típico. Galera, existem vários tipos de tropical de acordo com o fator climático. Então, dentro de tropical, a gente vai ter tropical continental, que é a mesma coisa que o tropical típico. Vamos ter o tropical oceânico, vamos ter o tropical de altitude, vamos ter o tropical semiárido. Então, a gente ainda vai falar sobre eles, principalmente quando a gente for falar de Brasil. De forma geral, quando se fala clima tropical no mundo, está se referindo ao tropical típico. E anotem, tropical típico também pode ser chamado de tropical continental, anotem, tropical continental, tropical semi-úmido. Tropical semi-úmido. Então, o tropical típico também pode ser chamado de tropical continental e também de tropical semi-úmido. Vai estar se referindo à mesma coisa, tá bom? Beleza. E aí, o que você vai ler lá na prova da SPSEC que você logo vai identificar que é o clima tropical úmido? Ele tem duas estações bem definidas. Como assim? O verão vai ser quente e úmido, e o inverno vai ser frio e seco. Tudo bem? Então, quando tiver essas características, né, lá no verdadeiro ou falso, para você responder na prova da SPSEC, você logo vai identificar duas estações bem definidas, verão quente e úmido, inverno frio e seco. Logo vocês vão identificar que é o clima tropical típico, tá bom? Beleza. Se tem duas estações bem definidas, como é que vai ser a média de chuva? Máxima ali de 350 milímetros. Opa, isso é muita chuva ou pouca chuva? Passou de 200 milímetros, quer dizer que o lugar chove bem. Beleza? Se é 250, chove legal. 350, pô, chove pra caramba. Tá bom? Passou de 200 milímetros, o lugar chove legal. Temperatura. A média vai ser de 25 graus Celsius. Viu o que eu falei pra vocês? Se a média é 25 graus ou até acima de 25 graus, quer dizer que o clima do local ele é quente, tá bom? Beleza. Então, resumindo sobre o tropical típico, duas estações bem definidas, verão quente e úmido, inverno frio e seco. A chuva vai ter máxima de 350 milímetros e a temperatura vai ter média aí de 25 graus Celsius, evidenciando que é um clima quente e úmido. E aonde nós vamos encontrar esse clima? Os países que estão na zona intertropical. Que zona intertropical é essa? Vamos relembrar. É a área entre os trópicos, entre o trópico de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul. Então, por toda essa faixa, os países que estão ali, eles podem ter o clima tropical típico. Tranquilo? Então, vamos avaliar o climograma? Então, olha só o que eu estou vendo aqui. Estou vendo as barrinhas e que no início do ano, janeiro e fevereiro, e no final, novembro e dezembro, né? Outubro, novembro e dezembro, a barrinha está altíssima. Chega aqui no meio do ano, arriou, né? Tá baixinha. Então, olha só o que eu percebo, concentração de chuva. Eu tô vendo então que há concentração de chuva no verão. Aí você me pergunta, Mestre, como é que você sabe que é verão? Como é que eu vou saber se é verão ou inverno? Olhando para a linha da temperatura. Então, eu olho para cá e eu vejo, pô, deu um quedão, né? Uma queda aqui no meio do ano. Então, se a temperatura no meio do ano está mais baixa, quer dizer que no meio do ano é o inverno. E no meio do ano, o inverno é aqui no hemisfério sul. Beleza? Então, eu já vi aqui que está no hemisfério sul. Eu já vi aqui as barrinhas, a chuva está concentrada. Então, vou ter duas estações bem definidas. Verão chuvoso e inverno mais seco. Tá bom? Então, as temperaturas aqui, quente e úmido. Frio e um pouco mais seco. Frio e um pouco mais seco com menos chuva. Tudo bem? Então, olha só como através do climograma eu já identifiquei qual é o clima. E é isso que a SPSEC vai querer. Ela quer que você olhe para o climograma e você responda. Que clima é esse?
tá bom? Então, se aparecer algo tipo assim, você já sabe responder. Você já sabe reconhecer um clima equatorial e você já sabe reconhecer um clima tropical típico. E sabe da onde que é esse climograma? Esse climograma é da Bolívia. Porque parte da Bolívia tem aí a influência da continentalidade. Então, se por um lado tem a influência também da umidade que vem da Amazônia, por outro, a continentalidade também influencia. Por isso que a continentalidade ganha força, principalmente no inverno, e faz com que o inverno seja frio e também mais seco, porque continentalidade faz com que o clima seja seco. Maritimidade faz com que o clima seja úmido, tá bom? Aonde que tem isso para quem quer ver de novo? Na aula de elementos e fatores climáticos, tá bom? Galera, tudo bem sobre o climograma? Não quero ninguém com medo de climograma, hein? É só ir observando linha da temperatura, a quantidade de chuva, ver onde está mais concentrado, onde está menos concentrado. E você vai conseguir interpretar e gabaritar essa questão, tá bom? Bora dar continuidade então? Sobre climas de baixas latitudes? Vamos lá. E agora, dando continuidade aos climas do mundo, vamos aqui agora para os climas de médias latitudes. E se eu me refiro a climas de médias latitudes, quer dizer que são climas que estão ao norte ou ao sul dos trópicos, seja o trópico de Câncer ao norte ou o trópico de Capricórnio ao sul. Tá bom? Então vamos começar com o clima temperado, tá bom? O clima temperado, de forma geral, ele é caracterizado como um clima que possui chuvas bem distribuídas, então não há uma concentração muito grande em uma estação, ela é bem distribuída em todas as estações. E esse clima também possui estações bem definidas, que é completamente diferente de nós aqui no Brasil, né? Da gente aqui no Brasil. Aqui, verão muito quente, o outono é mais ou menos quente, o inverno mais ou menos quente, só um pouquinho, né? Fica só um pouquinho frio, sei lá, faz uns 3 dias frios, né? Aqui no Rio de Janeiro. Chega no outono, ó, chega na primavera, aí já começa o calorzão de novo, o verão, aquele inferno de novo de calor e assim vai, né? Então, assim, aqui no Brasil, na aula de Brasil, eu vou falar sobre isso, que as estações não são bem definidas. Agora, no clima temperado, as estações são bem definidas, sim. O verão é quente? O verão é quente. Né? O inverno é frio? O inverno é frio. A primavera vai ficando quentinho? Vai ficando quentinho. O outono vai ficando friaquinha? Vai ficando friaquinha. Então, é bem definida mesmo, tá bom? Então, estações bem definidas, se tiver lá no textinho, você vai identificar que é o clima temperado, beleza? E aí o clima temperado, por estar na zona temperada, vai cair na prova. Comumente escrevam na Europa, principalmente, tá? Não é só, mas é na Europa e na América do Norte. Então, se falar Estados Unidos, se falar Canadá, se falar Europa, se falar o norte da Ásia, pegando ali grande parte da Rússia e o norte da Ásia Central também, o Cazaquistão, por exemplo, vamos ter aí, evidente, o clima temperado. E se for no hemisfério sul, vai pegar aí grande parte da Argentina, o sul do Chile, tudo bem? Então, se diz respeito à América do Sul, nós vamos ter esse clima aí. Tudo bem? Então, o clima temperado, chuvas bem distribuídas, estações bem definidas, e aí os fatores climáticos, eles influenciam diretamente em características específicas. Ou seja, dentro do clima temperado, eu vou ter, devido à influência de um fator a mais, ele vai se chamar, então, clima temperado continental. E se liga nesse climograma. Tá vendo aqui que ele tá diferente dos outros, né? Esse climograma tá dizendo o que pra gente? Está dizendo que a temperatura chega a ficar abaixo de zero. Inclusive, está chegando a menos 20. A temperatura mais alta está no meio do ano, então está se referindo a um clima no hemisfério norte, né? Está no hemisfério norte. A temperatura, tô rindo nervoso. A temperatura chega a menos 20 graus Celsius e a máxima chega a 20 graus Celsius. O que isso está mostrando pra gente? Uma grande amplitude térmica, notem. Então isso aqui tem uma grande amplitude térmica. Tudo bem? As chuvas estão bem distribuídas, né? Então a gente está vendo aqui um pouquinho de uma concentração aqui durante
o verão, tudo bem? E aqui no inverno tem um pouco menos, mas elas estão bem distribuídas. Então, o que marca aqui esse climograma do clima temperado continental? Essa grande amplitude térmica. Tudo bem? Então, quando eu ver uma grande variação de temperatura, eu vou dizer que tem uma grande amplitude térmica. A chuva, olha aqui, não chega nem a 50 milímetros. Choveu, acabou. É uma média anual, tá bom? Então, 50 milímetros é muito pouco em comparação com o equatorial, que a gente viu, né? 300 milímetros, pelo amor de Deus, aqui nem 50, é muito pouco. Então, as chuvas são regulares? Sim, mas chove muito pouco em relação a outros climas. E a amplitude térmica aqui é enorme. Tudo bem? Olhou um negócio assim, já identificou clima temperado continental, tá bom? Bem, continuando no clima temperado, vamos ver aqui o clima temperado oceânico. Olha só, é influenciado pelo que então? Pelo oceano. Eu posso chamar também de temperado litorâneo. Eu posso também chamar de temperado úmido. Tudo bem? Que vai estar se referindo também ao mesmo clima. Então eu já sei, se aqui eu apontei que é para o Canadá, com certeza não está no litoral do Canadá. Vai estar onde? No centro do Canadá, porque está sendo influenciado pela continentalidade. E aqui, olha só, aqui, França, falei que está no oceano, temperado oceânico, então está onde na França? No meio da França? Não, está perto do oceano. Lembrando que a França, ela tem 2 litorais marcantes, que um pega o Oceano Atlântico e o outro pega o Mar Mediterrâneo. Então, dependendo do litoral francês, a gente vai ter um tipo de clima específico. Tudo bem? Aqui, ó, o climograma do clima temperado oceânico. A gente vai ter aí também chuvas bem distribuídas, porque não reduz tanto e nem chega a 100 milímetros. Então chove, mas não é aquela coisa absurda. E o clima, a temperatura, a gente vai ver que a máxima vai ser de 15 graus Celsius. E a mínima também não chega aí, não tão abaixo de 5 graus. Tá? Então a gente não vai ter uma variação tão grande, então a amplitude térmica neste caso vai ser baixa devido à influência da maritimidade. Tudo bem? Vai continuar com as estações bem definidas, as chuvas bem distribuídas, mas essa variação de temperatura não vai ser tão grande como é no climograma do clima temperado continental. Tá bom? Então, na França, vou estar me referindo aí ao litoral francês, principalmente o banhado pelo Oceano Atlântico. Beleza? Então, anotando isso tudo, né? Ok. Clima mediterrâneo, muito difícil. O clima mediterrâneo vai estar onde? Perto do mar Mediterrâneo, perfeito, mas não só. Tudo bem? Olha que babado. O clima mediterrâneo a gente também vai achar no sul africano, também vamos achar no sudeste australiano, tá bom? Então, apesar de receber o nome Mediterrâneo, a gente logo lembra do Mar Mediterrâneo, a gente não vai encontrar só no Mar Mediterrâneo, tudo bem? No sul da África e também no sudeste australiano, nós também vamos encontrar o clima mediterrâneo. Então, se ficar em um mapa, marcando o sudeste da Austrália, o extremo sul da África, ali toda a parte do mar Mediterrâneo, já sabe que está falando do clima mediterrâneo, mesmo estando marcado em outras partes do mundo, senão a área mediterrânea, tá? Então, o clima mediterrâneo, aqui eu estou dando exemplo na Espanha, e a Espanha também tem o mesmo caso da França. Então, no caso aqui, eu estou falando do litoral espanhol, que está sendo banhado pelo mar Mediterrâneo. E olha só que diferentão. Aqui, já no clima mediterrâneo, aqui a quantidade de chuva está dando uma diferença, né? Não chega nem a 100, é pouco, mas olha aqui, quase que não tem, né? Por pouco não tem. E eu tô vendo aqui que no verão, onde a temperatura é mais alta, poxa, tá chegando a 25 graus Celsius. A máxima é de 25, né? A média não passa de 25, mas a máxima é 25. Então, o verão é quente. O verão é quente e é seco. Por que eu tô vendo que é seco? Cadê a água aqui? Para ter umidade, essa barra da água aqui tem que estar grande. Então, eu tô vendo a temperatura alta e a barrinha de água baixa. Então, eu já identifico, anotem, que o Mediterrâneo tem um clima como características, né? O verão quente e seco e o inverno com temperaturas mais amenas. A gente vê aqui, ó, 10 graus é ameno para eles. Pô, vai comparar com isso aqui.
10 graus é uma temperatura amena, tá bom? Então aqui, 10 graus, nós vamos ter 10 graus Celsius, vai ter essa mínima aí e vai ser um pouquinho mais úmido. Então a característica do clima mediterrâneo é o verão quente, seco, o inverno vai ser frio, né? Uma temperatura mais amena, vai ser um frio rigoroso, mais ameno e úmido. Tudo bem? Vai ser chuvoso. Então essa é a característica do clima mediterrâneo. Olhou o climograma assim, já vai identificar que é do clima mediterrâneo, tá bom? E aí o clima desértico. O clima desértico a gente vai encontrar tanto na faixa de baixas latitudes quanto também de médias latitudes. Eu posso encontrar o clima desértico, que também vamos ver a localização na vegetação desértica, né? No norte da África, no sul da América do Sul, no centro da Austrália, no Oriente Médio. Existem áreas desérticas também no centro dos Estados Unidos. Então, vai ter uma área bem diversificada aí, aonde eu vou encontrar deserto, que em cada lugar vai ser influenciado por algo específico, seja pela continentalidade, seja pela chegada de alguma massa fria, porque aí tem desertos quentes e frios, mas na aula de vegetação a gente conversa sobre isso, tá bom? Então, aqui no clima desértico, eu estou exemplificando aqui que, gente, cadê a chuva? Cadê a chuva nesse climograma? Um negocinho de nada aqui, até botei o tracinho aqui embaixo para vocês visualizarem melhor os meses, né? Caraca, só em maio, mané. Só em maio que chove e só não chega nem a 25. Não chega nem a 25, que ridículo, tadinho. E olha que a temperatura altérrima chega a máxima até 35. Está acima de 20, olha só, a maior parte dessa linha. Então, como eu posso caracterizar esse clima? Um clima quente, alguém tem dúvida disso? Um clima quente e cadê a chuva? Como é que vai estar na prova bonitinho? Escassez de água, escassez de chuva. Então, o tempo sem chuva é muito grande. Então, a gente pode falar desse jeito. O clima desértico é quente e seco. O clima desértico, ele é quente e sofre com a escassez de chuva, escassez de umidade. Tudo bem? Então, levando isso em consideração, vocês já observando esses climogramas, coloquei um resuminho aqui, porque eu não anotei junto com o climograma, mas tá aqui, climograma, mas tá aqui no finalzinho, ó, um resumo. A temperatura, o clima temperado continental, ele vai ter um verão quente, um inverno frio e vai ter uma grande amplitude térmica. E a temperatura no inverno vai ser abaixo de zero, tá? Já o clima temperado oceânico vai ter a influência da umidade, já vai ter uma baixa amplitude térmica anual em relação ao temperado continental. O clima, eu vou falar temperatura. O clima mediterrâneo, os verões são quentes e secos e os invernos amenos e chuvosos. Eu vou até fazer um coraçãozinho aqui para criar um sentimento bom, porque ele é o diferentão, tá vendo aqui? O Mediterrâneo, ele... Tem um coraçãozinho ali. O Mediterrâneo, ele é o clima diferentão. Todo mundo quente, úmido, é inverno, é seco, frio e seco. Não, no Mediterrâneo, o verão é seco e o inverno vai ser mais úmido. E aí, quando a gente for assistir, quando vocês forem assistir as aulas de massas de ar no mundo, vocês vão entender por que tem essa diferença aí logo no clima mediterrâneo. Tá? E o clima desértico vai ter uma alta amplitude térmica e chuvas escassas. Porque dependendo do tipo de deserto, se for um deserto frio, vai ter uma grande amplitude térmica. Então, se eu estou vendo esse clima desértico aqui, que eu já identifiquei por conta da escassez de água e a temperatura muito alta, certamente esse climograma se trata de um deserto quente. Vou colocar aqui deserto do Saara. Já vou citar aí o Egito, que grande parte do território egípcio está aí tomado pelo deserto do Saara, que é um deserto quente e seco, tá bom? Então, a gente termina essa parte aqui de climas de médias latitudes e a próxima, já sabe, né? Climas de altas latitudes. Até daqui a pouco.
Oi, gente, eu sou a professora Ludmila Gonçalves e a nossa aula de agora é a continuidade, né, das aulas de clima e agora vamos falar sobre as áreas de altas latitudes. Bora lembrar, áreas de altas latitudes são as áreas mais distantes da linha do Equador. Então vamos falar lá da ponta, seja ao norte, seja ao sul, tá bom? E aí o clima polar, o nome já diz, né? O clima polar ou o clima glacial são climas aí que vão ser extremamente nos polos, exatamente nos polos, seja ao norte, seja ao sul, ok? E aí a gente vai verificar aqui o climograma, porque a SpaceX ela ama climograma, então para perder o medo, né, vamos dar continuidade avaliando os climogramas. A gente percebe que, primeiro, isso aqui está no hemisfério sul ou no hemisfério norte? Eu já vejo que está no hemisfério norte, porque a curva aqui da temperatura está para cima logo no meio do ano, ou seja, a maior temperatura está ocorrendo no meio do ano, então é quando o verão. E o verão é no meio do ano no hemisfério norte. Mas a gente vai ver a maior temperatura aqui, olha isso aqui. Gente, a maior temperatura não chega nem a 5. Tu tá de sacanagem. Olha só, a maior temperatura não chega nem a 5 graus Celsius. Não, é muito frio. E olha só a mínima, chega até menos 20. Então a gente tem aí essa média anual da temperatura do clima polar ou glacial. Vai variar aí de menos 20 até 5 graus Celsius, tá bom? E olha só a quantidade de chuva. A gente não vê uma quantidade de chuva, né, significativa. 20 milímetros, gente, é praticamente nada. Então a gente vê aí que há uma ausência de chuva no sentido de que quase não chove. Não estou dizendo que seja assim, igual um deserto. Vai ter a presença de água sim, tanto que tá aqui, mas é muito pouco. E olha só as temperaturas, os invernos são rigorosíssimos e o verão curtinho, tá bom? Então, quando se falar de clima polar, localização, justamente nas áreas polares, seja ao norte, seja ao sul. As temperaturas são bem rigorosas, chegando até, na média anual, até menos 20. Poxa, é muito baixa, né? E as chuvas, elas não são tão significativas. Então, as informações são essas e nós temos exemplo aqui, o extremo norte da Groenlândia, né? A Groenlândia ela vai ter esse clima polar, beleza? Agora, olhando para cá, nós vamos ter o clima frio, que esse clima frio também pode ser chamado de clima subpolar. Escrevam aí, tá? Aqui pode ser subpolar, e aqui que eu falei, né? Pode ser glacial. Pode ser glacial, aqui subpolar. E aí vamos verificar então como é que fica essa temperatura. Então a gente vai ver que vai ter temperaturas também abaixo de zero, mas não vai ser tão abaixo como a gente está vendo aqui, tá bom? Aqui vai variar até mais ou menos 5, menos 10, menos 5 graus. E aí na máxima de 10 graus, bem diferente, porque aqui nem chega a 10 graus, né? E aqui vai até menos 25. Aqui vai até menos 10, menos 5, tá vendo aqui? E a máxima chega até a 10 graus Celsius. Então, em comparação, o que a gente pode definir? A gente define que o clima frio, ele é uma friaca, mas não é tão frio quanto o clima polar. Tá? Então, existe também essa noção de comparação. Enquanto o clima polar ele é um extremo frio, o clima frio ou subpolar, ele também vai ser frio, mas não tão extremo quanto o polar. Então, a menor temperatura não vai ser tão intensa como a polar e a máxima vai ser mais amena. O verão ele vai durar um pouquinho mais de tempo do que no clima polar. Tudo bem? A gente tem como exemplo aqui a Noruega, que a Noruega ela tem tanto parte do seu território do clima temperado, como também tem a parte do clima subpolar, o clima frio. Tá bom? Bem, clima frio de montanha. O clima frio de montanha já é outra coisa, né? Bem, com a temperatura, a gente já vê aqui que mantém as temperaturas abaixo de zero, Deus me livre. Mas tem aqui as temperaturas abaixo de zero, mas olha só a pluviosidade. Olha só a quantidade de chuva. Chega até 300 milímetros, que não é aquela coisa, né? Mas a gente vê, em comparação ao clima equatorial, né? Mas a gente vê aqui o quanto grande em comparação aos outros é muito mais intenso.
Por que isso? Quando a gente fala de frio de montanha, quer dizer que quanto maior a altitude, menor a temperatura. São áreas que possuem geleiras eternas. Não, geleira eterna é extra, né? Parece que nunca vai derreter. Na verdade, pode acontecer alguma coisa, né? Não sabemos, mas até então, mantém gelo no seu topo o ano inteiro. Por isso que tem essa quantidade de água tão grande das barrinhas de chuva, tá bom? Então olha só como é que vai ser fácil para você identificar um clima frio de montanha em relação a outros climas frios também. Perceba, olha as barrinhas de chuva do clima polar. Olha as barrinhas de chuva do clima frio. Agora olha as barrinhas de chuva do clima frio de montanha. Gigante, né? Então o clima frio de montanha vai ter a maior parte da linha da temperatura vai estar abaixo de zero, sendo que o frio de montanha, ele vai estar com a quantidade de chuva muito maior. Lembrando que o frio de montanha, ele não existe, ele é especial, tá? Não existe só nas áreas de altas latitudes, não existe só nas áreas de altas latitudes. Também pode ocorrer em áreas de baixa latitude. Como assim? Por exemplo, nós temos a Cordilheira dos Andes, que parte dela está próxima à linha do Equador, no entanto, vai ter aí o clima frio de montanha. Olha que questão magnífica para a SpaceX estar cobrando para vocês, tá bom? Então, atenção a essa pegadinha. O frio de montanha, ele não é exclusivo de climas de altas latitudes, não tem só nas áreas próximas aos polos, não. Ele também tem áreas de baixa latitude, sendo que qual é o critério, qual é o fator climático aqui? A altitude. Então, independente de onde estiver, mas se tiver uma grande altitude, eu vou chamar aí frio de montanha. Tudo bem, gente? Então, a gente encerra agora os climas do mundo e eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau. A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D.